Iniciando o nosso estudo de hoje, então, vamos para o nosso livro O Consolador, Psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel. Lembrando que esse nosso livro ele faz parte daquele nosso ciclo de estudos das obras do Chico, né? Então, temos aí várias outras obras para nós estudarmos, completando, né, aqueles de 10 em 10 que a gente vai fazendo, né? Então, esse daqui é o nosso segundo ciclo, né? O primeiro foi muito legal, eu gostei muito de estudar aquelas obras, e agora vem essa segunda, né? E a gente já está de cara começando com O Consolador, esse livro tão interessante, mas muito pouco conhecido pelos nossos amigos espíritas, né? Principalmente porque geralmente nós pegamos respostas a algumas perguntas isoladas, né, de um determinado tema, mas não nos damos ao trabalho de estudar aquilo que nos interessa, que é o livro todo, né, que é o conteúdo de um modo geral. Então, temos esse privilégio, né, de fazermos esse estudo aqui no nosso grupo. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Andréia. Muito bem, vamos lá. Preparando aqui para nós. Bom, nós terminamos Ciências Especializadas falando para nós aqui sobre botânica, falando sobre viagens interplanetárias, sobre astronomia, falamos também aqui sobre meteorologia, zoologia e tal, né? Tantas logias que nós acompanhamos. E agora, ciências combinadas. Eu gostei muito desse item aqui. Eu dei aquela lida rápida, né, para a gente poder contextualizar, ter aqui o entendimento do conteúdo que nós estamos estudando. Eu achei bem interessante aqui, porque ele faz uma análise filosófica sobre algumas dessas ciências que nós temos hoje, principalmente das ciências humanas, né, mas também aqui as ciências exatas, né, que nós vamos entrar aqui, científicas de um modo geral. Mas vamos lá, questão número 80. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Então, perguntando se essas ciências que vão surgindo, se elas são fruto apenas do esforço terreno ou se tem alguma participação do plano espiritual. Antes de lermos a resposta, é claro que a gente já rompeu essa barreira falando sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque geralmente é assim que o mundo faz essa interpretação a partir da visão das religiões de um modo geral. Ou você está encarnado ou você está desencarnado. Ou seja, ou você está no mundo físico ou no mundo espiritual. E não há uma relação entre os dois mundos. A doutrina traz para nós, né, claro, e nós estamos inclusive estudando lá no Livro dos Espíritos sobre a influência dos espíritos no mundo corporal, ou no mundo corpóreo, né? Então, nós já vimos, né, que há sem dúvida nenhuma essa influência. Mas geralmente a gente pensa nas influências, como nós já conversamos no próprio estudo do Livro dos Espíritos, na influência de indivíduo para indivíduo, muitas vezes na condição de espíritos amigos, espíritos protetores ou espíritos que influenciam negativamente na condição de obsessores. Mas quando nós falamos sobre o mundo de um modo geral, e eu já trouxe isso para vocês várias vezes porque é uma visão muito clara que fica para todos nós aqui que estudamos, que tudo no nosso mundo se desenvolve de um modo compartilhado, né? Assim como um estudo como esse que nós fazemos hoje não é fruto apenas das nossas ideias, mas vem ali as intuições, as sugestões, a participação dos nossos amigos espirituais para fazer com que o trabalho vá se desenvolvendo para todos nós como um todo, né? E quando nós falamos dessas ciências de um modo geral, assim como nós já pensamos na vida acadêmica, na vida científica, na vida administrativa, principalmente na administração pública e também na administração privada. Falamos do meio jurídico, falamos do meio legislativo, falamos das ciências de um modo geral. Isso tudo é fruto de uma combinação de esforços. E nós pensamos em combinação de esforços
de inteligências. Inteligências e valores. Inteligências e valores independentemente de que dimensão ela esteja. Porque já que existe essa relação direta entre os dois planos, e nós falamos de espíritos e não falamos de mundos, porque eu sou um espírito encarnado, eu posso ser desencarnado, continuo sendo espírito. E, portanto, tenho a minha inteligência, tenho os meus valores. Então, tudo aquilo que vai acontecendo de desenvolvimento aqui no nosso mundo físico, como também no mundo espiritual, porque a gente lembra que, embora Deus tenha o conhecimento pleno e absoluto sobre tudo que existe no universo, nós, enquanto criaturas, nós estamos trabalhando para ter esse entendimento daquilo que está ao nosso alcance. Então, em cada esfera do plano espiritual, desde a esfera mais primitiva até a esfera mais elevada, nesse caso dos espíritos puros, dos mundos angelicais, esses espíritos também estão trabalhando para desenvolver conhecimento. Porque o conhecimento é sempre algo que nós estamos desenvolvendo. Para cada coisa que nós aprendemos, nós procuramos desenvolver um entendimento sobre outros temas relacionados com aquilo que nós descobrimos. Então, a vida acadêmica numa escola, ela é muito semelhante a essa busca de conhecimento que nós estamos hoje, porque a cada dia os alunos aprendem uma coisa nova, e a cada dia, literalmente. Hoje, os alunos tiveram uma matéria na escola, amanhã, no dia seguinte, eles terão um complemento dessa matéria, e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece na nossa busca de aprimoramento de conhecimento no mundo espiritual. Aliás, na condição de espíritos que somos. Agora, tratando dessa questão especificamente, a gente lembra que toda contribuição que uma determinada inteligência dá para o desenvolvimento de uma área de conhecimento, essa contribuição se dá, seja o indivíduo atuando diretamente aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual, quando então ele envia as suas ideias, ele espalha as suas ideias para que outras mentes consigam também ajudar no seu desenvolvimento. Então, eu, como encarnado hoje, tenho a minha participação para desenvolver um determinado tema, e aí então eu continuo desenvolvendo essa ideia, voltando para o mundo espiritual, continuo trabalhando, depois eu volto a encarnar de novo e dou seguimento nesse conhecimento, e assim o conhecimento vai sempre, não apenas sendo sucedido, mas dele tendo uma continuidade que o próprio indivíduo vai colaborando. Portanto, não é algo que nós pensamos o conhecimento do mundo físico. Aqui ele trouxe para nós três áreas, por exemplo. Ele coloca assim, ciências combinadas, entre as quais, ou seja, temos muitas outras também aqui. História, então imaginemos todos os historiadores do mundo, encarnados e desencarnados. A contribuição que esse indivíduo deu na sua época, nos tempos atuais, do plano espiritual, quando ele procura desenvolver o seu conhecimento e depois ele influencia aqueles que estão vinculados à mesma ideia, depois ele volta a reencarnar. Então é algo assim que é contínuo o conhecimento. Da geologia, a mesma coisa. Aqueles geólogos que acabam estudando sobre a estrutura do nosso planeta, quando ele volta para o mundo espiritual, embora seja o espírito, ele seja imaterial, o seu interesse nessa área de conhecimento continua. Imaginemos um espírito que hoje é um geólogo, e ele caminha no meio ali de rochas, caminha no meio de áreas de montanhas, disso e daquilo, ele vai fotografando, pegando amostras, levando para o laboratório. Quando ele chega no mundo espiritual, ele pode penetrar naquela rocha, para conhecer a intimidade dela, conhecer a sua história, conhecer a sua estrutura muito mais íntima. Porque da mesma forma que nós vimos André Luiz, quando ele relatar para nós que ele fazia, quando ele prestava aquele serviço, naquelas expedições que ele fazia, seja aqui no mundo material, no mundo físico, seja em outras dimensões do mundo espiritual, aquele caso, por exemplo, em que ele comentava que ele tinha a visão dele aguçada, pelo auxílio do mentor espiritual que estava com ele, e ele é capaz de penetrar o seu pensamento na intimidade do corpo humano, e ver as células, ver os micro-organismos, ver ali a movimentação dos fluidos, de um modo muito mais aprofundado, porque ele era vinculado à medicina. Ele, tendo sido médico aqui no mundo físico,
ele no mundo espiritual ele continuava exercendo esse tipo de assistência vinculada à saúde física, à saúde espiritual. Então a área de saúde era do seu interesse. Agora, imaginemos um geólogo, que quando então ele vem para o mundo físico e estuda materialmente ali aquelas amostras, as rochas de um modo geral, quando ele volta para o mundo espiritual, ele continua interessado por isso, porque aquilo é a paixão que ele tem. A mesma coisa acontece com a engenharia, a mesma coisa acontece com a geologia, a astronomia. Imagina Carl Sagan, por exemplo, que é aqui no mundo físico, ou então Stephen Hawking, que eram dois grandes nomes da astronomia mundial. Da história recente, Einstein, por exemplo, chega no mundo espiritual, você acha que ele vai ter a barreira da matéria para estudar sobre a sua teoria e sobre outras que vão se desenvolvendo? No mundo espiritual, desprendido da matéria, ele tem muito mais recursos para poder explorar esse tema do seu interesse. Então, a menos que o espírito simplesmente se desinteresse por aquela área de pesquisa, nós vamos encontrar cientistas do mundo espiritual altamente interessados e dedicados a aprofundar cada vez mais esse conhecimento, para que depois o conhecimento venha aqui para o mundo físico para ajudar no desenvolvimento do nosso planeta. Imagina naquela época, por exemplo, em que nós tivemos aqui, época recente da pandemia, tivemos ali 2, 3 anos de situação altamente intensa pela nossa medicina, pela nossa ciência do mundo físico. Imaginemos no mundo espiritual os espíritos trabalhando também para adquirir mais conhecimento sobre a doença e depois nos auxiliar na descoberta. E, portanto, não é um conhecimento que é só do mundo físico ou só do mundo espiritual. O conhecimento vem das inteligências, não importa se elas estão encarnadas ou desencarnadas. A gente lembra, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo comenta que ele foi para a cidade universitária. E nessa cidade universitária ele fala sobre aqueles cursos que ele fazia, sobre, por exemplo, a história do mundo natural, que era ali o tema do seu interesse. E aí então ele começava a ver pelo mundo espiritual, com os recursos que tem no mundo espiritual, com as lembranças, com o conhecimento, com as memórias, tudo isso acaba favorecendo o espírito no aprofundamento do seu conhecimento, para que depois ele utilize esse conhecimento de uma forma prática para transformar o mundo físico e também ajudar na evolução do mundo espiritual. Porque nós estamos falando da presença de espíritos de uma esfera muito próxima do nosso planeta. Portanto, o conhecimento é limitado a esses espíritos. Mas vamos lá. Aqui foi perguntado então mais uma vez, as chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral do plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma estatística dos conhecimentos do planeta através das palavras? Todas elas são processos evolutivos para valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Então, um trecho que chama atenção é colocado para nós, que todas as ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos com igual convergência para a sabedoria integral no plano infinito. O que é essa sabedoria integral? É o conhecimento sobre tudo aquilo que existe. O que é, para que serve, como é feito, quais são as suas características, quais são as suas propriedades. Tudo isso é conhecido. Só que esses conhecimentos claro que eles são dominados nas esferas mais elevadas do mundo espiritual, onde nós vamos encontrar, de fato, inteligências muito desenvolvidas. E o conhecimento que nós temos aqui hoje, tudo aquilo que nós entendemos como sendo descobertas, já são conhecimentos dominados no mundo espiritual e muito mais desenvolvidos. Porque enquanto, por exemplo, nós estudamos sobre a gravitação universal, Isaac Newton trouxe para nós isso aí dentro das suas leis. E aí então ele estuda a gravitação universal, ele estudou isso no século XVIII, e nós estudamos isso até hoje também, é visto pelo ponto de vista terreno,
onde nós precisamos de equipamentos eletrônicos, precisamos ali de fórmulas. Imaginemos ver tudo isso no plano espiritual, onde o espírito por si só ele é capaz de abarcar essa visão usando todo o seu potencial intelectual, moral e espiritual. Portanto, nós estamos ali convergendo, nós estamos unindo os nossos conhecimentos a esse conhecimento já dominado, né? Porque partimos do princípio de que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nessa inteligência suprema, significa que tudo foi feito não por acaso, não por acidente, mas tudo foi desenvolvido com conhecimento de causa e entendimento absoluto por Deus, porque é essa atribuição máxima que nós damos a Ele, não pode ser diferente disso. Kardec, lá no livro A Gênese, dedicou um capítulo inteiro para falar sobre os atributos de Deus, que Ele é máximo em tudo daquilo que é bom, daquilo que é belo. E aí então o nosso conhecimento vai convergindo, vai se aproximando cada vez mais desse conhecimento, só que, claro, limitado à nossa condição terrena, a condição do nosso mundo físico. E depois aqui embaixo, ele fala para nós que a história nada mais é do que uma estatística de conhecimentos. Quer dizer, os fatos vão acontecendo, nós analisamos os fatos, analisamos as causas, as consequências, as personagens, o contexto em que aquilo aconteceu. A mesma coisa acontece com a ciência. Cada dia nós vamos então desenvolvendo cada vez mais esse conhecimento. Em todas as áreas. Portanto, todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Então nós desenvolvemos o nosso intelecto, passamos a desenvolver os nossos valores e passamos, portanto, a desenvolver a nossa personalidade imortal, que é a nossa condição espiritual. Aqui o que Emmanuel coloca no primeiro parágrafo, quando ele coloca que indiretamente as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para edificação dos seus valores mais legítimos, aqui mais uma vez a gente tem nós encarnados recebendo a contribuição dos espíritos desencarnados. Mas nós vamos além. Esses mesmos desencarnados vão também reencarnar trazendo o conhecimento que eles adquiriram. E nós aqui encarnados vamos voltar para o mundo espiritual levando a nossa bagagem intelectual desenvolvida para contribuirmos ainda mais. Então nós percebemos que é uma sequência, é uma conexão que existe entre as mentes, independentemente da área em que ela se encontra. A contribuição é contínua, é permanente para que o conhecimento das ciências de todas as áreas aqui do nosso mundo vá se desenvolvendo. Porque também é do interesse dos espíritos conhecer essas verdades sobre o universo como um todo, sobre as criações de Deus. Pensamos, por exemplo, na medicina. O médico aqui descobriu tal coisa. Foi só ele que descobriu isso? Se nós pensarmos materialmente, sim, foi só ele. Mas se nós entendermos a realidade espiritual, nós veremos que ele era um espírito desencarnado, que ele reencarnou, trazendo todo o seu conhecimento, ao mesmo tempo, espíritos desencarnados em sintonia com o trabalho que ele faz, trazem também contribuições para que ele possa continuar desenvolvendo tudo isso. Colegas encarnados vão acompanhando o seu trabalho e procurando também ali evoluir e desenvolver. E tudo isso, que é o mais interessante, todos nós somos motivados sempre pelas nossas ambições. Porque nós aqui ainda não conseguimos desenvolver um conhecimento apenas por uma questão de desinteresse material, apenas por um altruísmo, de falar, não, eu vou investir uma fortuna para desenvolver esse conhecimento porque a humanidade merece tudo isso. Merece nada, ele vai querer alguma coisa em troca. Então, a nossa imagem, né, que a gente já trouxe para nós aqui, só para poder ilustrar, é aquela condição em que nós temos daquele cavalo, em que o cavaleiro pendura uma cenoura na frente dele e ele vai andando em busca da cenoura. O dia que perder a nossa cenoura, o nosso mundo estagna.
Porque nós somos motivados ainda pelas nossas ambições, pelas nossas ganâncias. Se nós pensarmos em todas as grandes descobertas que nós tivemos no mundo, todas elas tiveram algum tipo de interesse. É o interesse material, é o interesse de ter o nome registrado na história por ter sido o primeiro, ou o grande conquistador, ou por ter uma fama, por qualquer outra coisa. Ninguém faz nada por nada, sempre tem algum interesse por trás. Então, porque é a nossa condição humana ainda. Nós somos movidos por esse interesse, por essa ambição. O que é para nós, claro, um atributo divino para fazer com que nós nos mobilizemos. Porque, do contrário, que motivação eu tenho para me esforçar, para investir recursos? E o conhecimento ele depende desse investimento. Basta lembrar, por exemplo, que para eu possa fazer uma pesquisa, eu preciso viajar. Para poder viajar, eu tenho que gastar recursos. Quem vai bancar esses recursos para mim de graça? Quem vai jogar dinheiro fora, entre aspas? Ninguém. Então eu tenho que ter um recurso para que isso traga para mim algum tipo de interesse. Então, por isso, essas ciências combinadas, nesse caso, é uma relação compartilhada entre plano físico e plano espiritual, envolvendo todas as inteligências interessadas naqueles temas que vão sendo desenvolvidos. Questão número 81, vamos em frente. Aqui já é bem interessante, né, que já traz um tema que eu adoro, que é a história. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos. Essa daqui já dá uma explosão de ideias, né, para poder falar sobre esse tema. A história das civilizações terrenas. Então vamos lá. A nossa visão de história, ela é muito relativa, porque ela depende dos elementos que nós estamos ali, que temos em mãos, para poder analisar os fatos, e depende também do nosso ponto de vista, da perspectiva que nós vamos dar para aquele tema. Vocês se lembram de uma frase que eu já trouxe para vocês? Que a história é contada por quem venceu a guerra. Portanto, são os vencedores que vão contar a história, a partir do seu ponto de vista, fazendo a sua interpretação. Nós mesmos aqui no nosso mundo, principalmente aqui no nosso mundo ocidental, nós fomos diretamente influenciados, por exemplo, pela cultura dos Estados Unidos. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nesses últimos 80 anos, 100 anos, nós tivemos uma visão daquele país que era o mais influente aqui na nossa cultura ocidental. Então nós tivemos personagens de histórias em quadrinhos, basta lembrar, por exemplo, só título de curiosidade, quando nós tivemos, por exemplo, personagens como Super-Homem, Homem-Aranha, Capitão América, todos eles são personagens estritamente daquele país. Basta ver pela roupa que eles usam. Roupa vermelha e roupa azul, que é a cor da bandeira deles. E ao mesmo tempo também eram eles contra os vilões. Os vilões daquela época nada mais eram do que a União Soviética. Era aquela polarização que nós tínhamos. Quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, os grandes heróis, os grandes filmes que foram produzidos pelos Estados Unidos. Portanto, nós vemos os alemães a partir a Marvel de modo geral, né? A Marvel, a DC, né? A DC no caso do Super-Homem, né? E a Marvel trazendo esses outros personagens. Mas nós vemos então assim que existe uma influência muito grande, sempre contada por aquele país que é o mais influente. Kardec, na sua época, vamos voltar aqui agora para o nosso nicho, né? Kardec, na sua época, ele trazia uma visão eurocêntrica, exatamente porque a Europa era o continente mais desenvolvido intelectualmente e culturalmente naquela época. Ou pelo menos assim eles se entendiam. E de fato a gente lembra que as grandes mentes do Ocidente estavam ali naturalmente localizadas naquele lugar. E aí então o próprio Kardec ele falava muito sobre a comparação entre os europeus e entre os asiáticos e entre os africanos e sul-americanos, por exemplo. Quando ele falava sobre os selvagens, sobre aqueles seres que eram primitivos, sobre aquelas raças que eram inferiores, o que fez, inclusive, com que a doutrina espírita fosse e continua sendo criticado pelos seus opositores por ser racista, por exemplo. Porque era a visão que se tinha daquela época. Então, quando nós falamos sobre contar história,
ela começa a ser contada por aquele que é o mais influente. Porque ele vai dar a sua opinião e ele vai formar a opinião daqueles que são os seus leitores, daqueles que estão sob a sua área de influência. Até aí, ok. Só que o nosso mundo hoje, ele é contado naturalmente por esses fatos. Só para a gente ter uma ideia, algo que é muito interessante da gente analisar, que é um tema, inclusive, que eu já comentei com vocês aqui, que eu tenho estudado, que é sobre a pré-história, principalmente sobre a evolução do ser humano, do espírito humano. Nós nos baseamos, por exemplo, o fóssil mais antigo que nós temos dentro da linhagem humana, ele é chamado de... deixa eu lembrar o nome dele aqui. É o Sahelanthropus tschadensis. Esse Sahelanthropus tschadensis, ele é um ser que ele foi encontrado na região do Chad, lá perto do deserto do Saara, na África, há aproximadamente 7 milhões de anos. Ele é considerado o ser da linhagem humana mais antigo conhecido. Depois de lá para cá, nós tivemos outras espécies que foram surgindo para compor um pouco dessa linhagem. Então, durante 7 milhões de anos, nós conseguimos identificar, assim, das mais conhecidas, pelo menos ali no máximo 10 espécies. Ou seja, todo o nosso entendimento sobre a linhagem humana, ela é baseada em 10 fósseis que foram encontrados. Mas qual era a realidade exatamente daquilo? Porque nós encontramos um fragmento de um fóssil, nesse caso aí do Sahelanthropus, um crânio. Um crânio que estava esmagado, eles tiveram depois que reconstituir, montar ali os fragmentos, usar a computação, usar a inteligência artificial, para poder montar o desenho do que seria aquele antepassado do ser humano. Mas um crânio, apenas um crânio. Não se tem mais nada sobre qual era a sua aparência real, como ele vivia, quais eram os seus hábitos, nada disso é conhecido. Isso lá no passado. Quando nós viemos para cá agora, já para a fase da história, né? Porque nós temos a pré-história, que é considerada ali antes da escrita, da descoberta da escrita pela humanidade, e depois nós temos a história, né, que é dividida naqueles 4 períodos, né? História antiga, medieval, moderna e contemporânea, que nós aprendemos na escola. Nesses 4 períodos, nós tivemos então ali algumas civilizações que despertaram a nossa curiosidade, que chamaram a nossa atenção. Talvez a mais palpitante é exatamente ali a civilização egípcia, por causa das suas pirâmides, por causa das suas múmias, por causa da sua escrita, né? A gente lembra ali todos os desenhos, né, que foram feitos nas paredes, né, aquela escrita magnífica que eles tiveram, e aí então demorou muito tempo para que pudesse decifrar aquilo que estava escrito. E aí então toda a história egípcia ela é montada a partir das observações. Então se observa os monumentos, se observa a escrita deles, né, e depois lembra, né, que vocês vão se lembrar, a Pedra de Roseta, ela era um monumento, um pequeno monumento que foi encontrado, que ela era escrita em 3 idiomas. Primeiro ali pela própria escrita egípcia, depois ela é escrita em grego e depois ela é escrita num outro idioma. E nessa Pedra de Roseta, eles fizeram uma comparação e conseguiram traduzir alguns dos símbolos que tem ali. Então é como se fosse aquela pedra, aquela pedra, né, tendo os hieróglifos de um lado e a linguagem grega do outro lado. Eles conseguiram fazer comparações e passaram a partir dali a decifrar aquilo tudo que era escrito em papiros, nas paredes internas, principalmente das pirâmides. Então vejam que a história da civilização egípcia ela é construída por esses pequenos fragmentos que foram encontrados e por deduções. Mas ninguém viveu naquela época, pelo menos que se lembre, né? Ninguém sabe exatamente como eles viviam. Eles deduzem, por exemplo, que eles comiam baseado nos vegetais que eram produzidos naquela região. Eles imaginam os combates como eles eram feitos a partir das armas que foram encontradas.
as crenças que eles têm baseadas nas escritas que eles têm ali também. Então tudo isso para nós são deduções. A mesma coisa acontece com o povo romano, com os fenícios, com os gregos, com os chineses antigos, com os hindus antigos, com os indianos, né, no passado, que eram outros povos, assim como na África, assim como os maias e os astecas que nós temos aqui hoje. Vamos para a Europa, nós vamos encontrar ali os celtas, por exemplo. Algo muito curioso, quando a gente vai, por exemplo, ali para a região da Grã-Bretanha, onde nós temos Stonehenge, que é aquele monumento de pedras, né, aquele monumento circular, até hoje os cientistas não sabem para que serve aquilo. Eles deduzem que seja ali um centro de astronomia, porque em determinada época do ano o Sol se posiciona entre dois grandes blocos que tem ali. Eles acreditam que aquilo seja um ambiente propício para rituais, mas eles não sabem para que serve aquilo. Então significa que a nossa história é escrita baseada nas nossas observações e nas nossas deduções, que podem muitas vezes estar completamente equivocadas. Que nós achamos que uma coisa muito valiosa, muito valorosa, não tem sentido nenhum para aqueles daquela época. Assim como nós pegamos, por exemplo, na pré-história e vemos ali as pinturas rupestres, que foram encontradas em cavernas, eles começam a olhar, olha como eles dançavam, olha no que eles acreditavam. De repente ele estava pintando um boneco ali, pintando por pintar. E aí então nós vamos encontrar ali antropólogos, paleoantropólogos, vamos encontrar arqueólogos, todos eles preocupados em decifrar a história humana. O que é válido, porque é o recurso que nós temos. Mas o detalhe para a gente poder lembrar é que nós estamos sempre limitados por aquilo que é palpável para nós, que é compreensível. E como se isso não bastasse, como eu trouxe para vocês há pouco, vai depender também da interpretação que nós fazemos baseada no nosso ponto de vista. Significa que a nossa verdade, ela é muito limitada e ela é mutável, porque assim como vão surgindo novos elementos, nós vamos então partindo para outros caminhos de raciocínio. A própria história do nosso universo, ela é baseada numa observação que foi feita das estrelas, que é aquilo que hoje nós aceitamos como sendo o Big Bang, como sendo a origem de tudo. Um outro grande enigma, a origem da vida, que nós já conversamos também. A origem da vida depende do quê? Como que a vida surgiu? Temos deduções. Temos ali, na verdade, teorias. Vida fora do nosso planeta. Dentro do nosso ponto de vista, dadas as nossas limitações tecnológicas, nós não conhecemos nada fora do universo vivo que não sejamos nós. Mas nós, seres humanos, somos os únicos seres viventes no planeta? Então a gente vai percebendo que tudo aquilo que a gente vai trazendo de história, a história do Brasil, por exemplo, a história do Brasil ela é contada por quem? Pelos portugueses. E o primeiro período literário que nós temos aqui no Brasil, que foi o quientismo, ele é montado exatamente por cartas escritas, por documentos dos emissários do rei de Portugal, que eram documentos que descreviam a grande descoberta dos portugueses, e o material que os jesuítas utilizavam para catequizar aqui os indígenas que aqui viviam, que eram povos que deveriam ser catequizados pela igreja para serem transformados em católicos, porque no ponto de vista da igreja, essa era a religião salvadora. Então toda a história do surgimento do Brasil começa exatamente com aquilo que os portugueses entenderam na época. Eles descreveram como eram os indígenas, eles escreveram, definiram como o Brasil se desenvolveria. Agora imaginemos se nós perguntássemos para os indígenas daquela época o que eles pensaram no momento em que os portugueses chegaram. Nós vamos ver uma história completamente diferente. Portanto, quando nós temos uma história envolvendo duas partes, nós temos duas histórias sendo contadas. A história de quem, nesse caso, chegou aqui no Brasil e a história de quem viu pessoas chegando aqui no Brasil. Então nós vamos ali construindo o nosso raciocínio baseado naquilo que é perceptível, que é compreensível para nós. E é claro que quanto mais próximo nós vamos chegando,
aqui do nosso tempo contemporâneo, mais elementos nós temos, mas ainda assim a influência cultural, a influência social vai determinar de que modo que nós vamos compreender isso tudo. Então veremos aqui agora, nessa questão 81, olha só que interessante, mais uma vez. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Resposta de Emmanuel. A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. A descrição dos fatos. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem quase de maneira absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Ou seja, né, aqueles heróis conquistadores nossos, imaginemos no mundo espiritual como esses espíritos eram violentos, primitivos, agressivos, vaidosos e sofrem no mundo espiritual, sendo que aqueles eram considerados grandes conquistadores. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Eu cheguei até a trazer para vocês aqui o título de um livro chamado Fragmentos da História. Esse livro eu não encontrei mais, por incrível que pareça. Eu li ali por volta do começo dos anos 2000, ali 2001, 2002 mais ou menos. Ele era um livro escrito por duas autoras, pelo que eu me lembre, encarnadas, e elas pegaram alguns fatos da história. Por exemplo, né, o Império Romano, por exemplo, a descoberta das Américas, ou a chegada dos europeus aqui na América, a escravidão no Brasil, guerras como a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, e outros fatos que eu não me recordo agora. Mas elas foram pegando esses temas. Então trazia uma breve descrição sobre o que era aquele evento dentro da história terrena, e elas procuraram fazer uma interpretação da visão espiritual. Eu fiquei até decepcionado, porque eu acreditava na época que era um livro psicografado, mas não era um livro produzido por elas. Né, que elas fizeram a pesquisa, que foi muito bem feita, sem dúvida, né, mas claro que a gente sempre quer que os espíritos contem a história, porque eles vão contar para nós de um jeito diferente. Então, nesse caso, nesse livro, Fragmentos da História, antes de ontem, por acaso, eu, sem ler esse trecho aqui, que eu não sabia do que se tratava até ontem, até hoje, na verdade, eu fiz uma pesquisa, coloquei na inteligência artificial e coloquei: faça uma pesquisa profunda sobre os principais eventos da história nos últimos 2000 anos e faça uma interpretação a partir da visão da doutrina espírita. E aí foi trazida ali algumas coisas, foi uma pesquisa pequena, rápida, que eu fiz só de curiosidade, mas eu quero aprofundar isso, para poder ver o que é a doutrina espírita, de que modo que a doutrina espírita pode interpretar aquilo, a partir, naturalmente, da visão dessa ferramenta, né? Mas aquilo que nós vemos, por exemplo, como uma grande guerra, como é o caso da Segunda Guerra, ou então o período da escravidão aqui no Brasil, nós vamos interpretar como sendo o interesse econômico, no caso da colônia, da metrópole, que era Portugal, e aqui também dos portugueses aqui no Brasil, como também dos brasileiros que nasceram aqui, para trazer a mão de obra escravizada da África para poder lucrar aqui no Brasil. Passados ali aproximadamente 250 anos, que foi esse período que durou a escravidão aqui no Brasil, tanto dos indígenas como dos africanos, em 1888 teve a abolição da escravidão. Ok.
Agora, analisando do mundo espiritual, quem eram esses espíritos? Por que esses espíritos foram trazidos para cá? Quem eram os responsáveis, os espíritos, que tiveram que responder perante o Tribunal da Consciência pelas ações escravagistas que eles praticaram aqui no Brasil? No que isso transformou os espíritos envolvidos em termos de provas e expiações de resgate? Então, enquanto nós analisamos os fatos, nós pegamos ali estatísticas, quantos foram, qual a data, quem eram as personagens envolvidas, quem era contra, quem é a favor. A partir da visão espiritual, nós temos um outro ponto de vista, que não é algo imediato, até porque nós vamos lembrar sempre que, assim como aconteceu em épocas anteriores, em outros eventos pelo mundo afora, nós tivemos, por exemplo, por que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial com toda aquela perseguição? Por que os africanos sofreram aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outras colônias também? Por que isso? Porque aquilo são muitos os porquês que para nós aqui encarnados são apenas sucessão de fatos. Os portugueses vieram para cá, colonizaram esse local, precisavam de mão de obra, foram até a África, pegaram aqueles escravizados, trouxeram para cá, depois nós tivemos uma mudança, isso aqui acabou a escravidão aqui no nosso mundo, naquele modelo que nós tínhamos anteriormente. Mas espiritualmente, por que esses espíritos em especial vieram para cá? Um dos livros interessantes que nós vamos estudar dentro desse ciclo aqui dos livros do Chico, nós tivemos, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ali conta toda a mobilização do mundo espiritual para fazer com que o Brasil... Pois é, Dudu, se a gente lembra que a justiça de Deus é perfeita, nós lembramos que aquilo que nós entendemos como sofrimento, como crueldade, nós teremos ali uma história por trás disso tudo que nós não sabemos. Que é até muito difícil a gente falar sobre isso hoje, porque parece que nós estamos justificando a crueldade humana. Por que os judeus? Por que os africanos? Por que tal pessoa? Por que isso? Por que aquilo? Dentro da nossa visão, nós só temos os fatos para falar sobre isso. E os fatos são cruéis. Mas e a história por trás desses fatos? A partir da visão espiritual que nós temos. Basta a gente lembrar, por exemplo, que estudando Manuel Filomeno de Miranda, nós tivemos, naquele livro que falava sobre aquele centro de Umbanda que nós acompanhamos, em que a mentora daquele local era uma nobre nórdica, ela com o filho, que eram dois nobres, ele principalmente, o filho dela, que era ali um bom vivant, que era cruel, que era vicioso, que era aquilo, que ele estava sofrendo muito, e ela então veio, que ela também não era lá aquelas coisas, pelo que ela descrevia, e os dois foram reencarnar na África, numa condição muito sofrida, e que depois ela reencarna de novo na África, na condição de africana, na condição de escrava, de escravizada. Então, quer dizer, a gente percebe que para aquele momento, para aquele indivíduo que está sendo escravizado, existe uma história de 500 anos antes dele chegar. E essa história de 500 anos foi fazendo com que ele respondesse às provas e às expiações, chegasse naquela condição de sofrimento. Mas para nós hoje, para nós falar sobre isso, é compreensível, porque nós entendemos até mesmo o nosso próprio sofrimento. Claro que nós não sabemos dos fatos, mas nós sabemos que o fato de estarmos vivendo na condição em que nós estamos, no lugar onde nós estamos, com as dificuldades que nós enfrentamos, que tudo isso tem um motivo. Que não é um sofrimento gratuito, eu estou sofrendo por sofrer. Mas é uma necessidade que nós temos. E assim como individualmente nós temos também essa experiência para viver, para conquistarmos ali valores melhores, conquistarmos uma condição. Nós justificamos isso, nós temos então civilizações que também viveram isso. De pensarmos, por exemplo, por que o continente africano sofreu toda aquela repartição, toda aquela divisão por parte dos países que eram imperialistas na época do século XVIII, século XIX. Por que aqueles países africanos tiveram que sofrer tanto com tudo? Quem eram esses espíritos? Então, como eu disse para vocês, para nós espíritas, nós temos esse entendimento. Mas você usar um argumento desse, parece que você está dizendo que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Porque aquelas pessoas mereciam. Mas mereciam por quê? Então a ideia da reencarnação, só a visão da reencarnação,
já é um elemento que vai mudar completamente o entendimento que nós temos das coisas. Apenas falando sobre reencarnação. Não precisamos falar sobre grandes processos evolutivos, não precisamos falar sobre a vontade de Deus, nada disso. Apenas a reencarnação, o indivíduo reencarna, vive uma experiência, depois ele reencarna a experiência anterior, então a gente vai vendo que os fatos vão acontecendo exatamente por causa dessas necessidades evolutivas. E é claro que existem ali a condução por parte dos... que existe, né, a condução por parte do mundo espiritual para direcionar a humanidade para determinados caminhos, que nós não entendemos por quê. Então, enquanto nós analisamos apenas os fatos, o fato aconteceu por acaso. Ah, a guerra aconteceu por acaso. Ah, tal coisa aconteceu por acaso. Nada é por acaso. Como diz ali uma expressão que eu li certa vez, o acaso nada mais é do que a assinatura de Deus para uma coisa em que ele quer se manter anônima. Então é o anonimato de Deus para um determinado evento que nós chamamos do acaso, mas que tudo tem um sentido, né? Porque há algo por trás disso tudo, né? E aí chegamos no passado desse espírito. A gente vai então compreendendo por que aquele grupo, o que aquele grupo fez. Se nós pensarmos, por exemplo, aqui não é o julgamento, tá, pessoal? É apenas fatos, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, naquela região do Oriente Médio, nós tivemos, voltando no tempo, por exemplo, 2.000 anos, 3.000 anos no tempo, nós vamos ver que aquele povo que vive naquela região foi muito cruel no passado também. Basta a gente ver o Antigo Testamento e ver ali todas as guerras que foram causadas para a conquista de um determinado território. E passados esses milênios, ainda hoje aquela região é um pavio de pólvora. Está sempre ali esperando o momento de explodir, como está explodindo na atualidade. Então, não apenas os fatos, mas as próprias personagens que nós tivemos. Não porque o imperador não sei o quê, porque o general não sei do quê, porque aquele artista, aquele pensador, aquele governante, coisa... coloca o nome dele na história como sendo grandes nomes, e quando chega no mundo espiritual ele se torna um mendigo. Porque aí ele vai responder moralmente sobre tudo aquilo que ele vivenciou. Então, se nós pegarmos, olha só, 2 elementos, reencarnação e lei de causa e efeito, nós já teremos 2 universos a serem explorados quando nós falamos sobre os eventos da história aqui na humanidade. Então, o que Emmanuel coloca para nós é que, cronologicamente, ou seja, as datas, o calendário, bate com o do mundo espiritual, ok. Os fatos, a guerra aconteceu, a Adão aconteceu, batem com os fatos. Agora, o que tem por trás disso tudo é totalmente diferente. Enquanto nós analisamos sempre o lado dos heróis, dos vilões, no mundo espiritual nós vemos a realidade espiritual de cada um. E eu cheguei até a comentar com vocês, para a gente já finalizar aqui o nosso estudo, que estudando, por exemplo, né, naquele livro, naquele documentário, O Contestado, bastante dele porque ele é um exemplo bastante interessante. O Contestado foi aquele contestamento, né, foi aquele conflito que aconteceu no final, se eu não me engano, foi no começo do século XX. Não me recordo exatamente, depois podemos pesquisar. Em que na região entre o Paraná e Santa Catarina, uma região estava sendo disputada. Né? Pois é, Andréa, não somente isso, já falo sobre isso já. Então, naquela região entre Paraná e Santa Catarina, uma região estava sendo disputada pelo governo, por empresas madeireiras e por pessoas que viviam na região. Então eram 3 grupos ali, sendo que as empresas que queriam construir uma linha férrea naquela região e o governo estavam do mesmo lado contra aquele povo que vivia naquela região. Era um grupo de indivíduos que era liderado por um Messias, da mesma forma que aconteceu em Canudos, quando nós tínhamos lá Antônio Conselheiro, lá também contestado, nós tínhamos um outro indivíduo que se considerava como sendo o enviado dos céus para guiar aquele povo. E ali aconteceu o conflito, morte para cá, morte para lá, muita gente morreu e coisa e tal. E depois, recentemente, surgiu aquele documentário que eu comentei com vocês, sobre o Contestado,
É contestado, mortes, alguma coisa, não me recordo agora. Quando a gente faz de improviso, né, quando as ideias vêm de improviso, a gente acaba não lembrando dos detalhes. Então, nesse documentário, como eu comentei com vocês, foram feitas pesquisas históricas, documentais, analisando ali elementos da região e tudo mais, entrevistas de pessoas que viviam na região, que vivem na região no caso, não apenas pessoas que vivem ali e conhecem a história, mas descendentes das pessoas que viveram naquele passado, tanto de um lado como do outro, como também foram feitas, como eu comentei com vocês, evocações. Foram utilizados 10 médiuns da Umbanda para fazer evocações de espíritos que viveram naquela época. E o vídeo mostra os médiuns em transe mediúnico com os espíritos se manifestando, alguns deles falando de uma forma serena, outros deles carregando ainda ideias daquela época, e outros espíritos totalmente apavorados, transtornados, porque ainda traziam os resquícios dos horrores daquele momento, bombas explodindo, tiros disparados para todo lado, mortes acontecendo, perseguições. Então eu comentei com vocês na época, quando a gente falou sobre esse filme, e repito hoje de novo, que como os historiadores têm hoje recursos para não apenas estudar a história, mas chamar os personagens daqueles eventos para trazerem a sua colaboração. Vamos conversar com Dom Pedro I. Vamos conversar com Pedro Álvares Cabral. Vamos conversar com Princesa Isabel. Só aqui do Brasil, essas 3 personagens. Vamos com Napoleão Bonaparte. Vamos conversar com Adolf Hitler. Então, quer dizer, conhecendo esse mecanismo de comunicação entre mundo físico e mundo espiritual, nós teremos versões completamente novas sobre os fatos que aconteceram aqui no nosso mundo físico. E da mesma forma que se faz uma pesquisa sobre medicina, conversando com os espíritos, uma pesquisa sobre astronomia, sobre biologia, sobre veterinária, que nós conversamos também recentemente, por que não também trazer eventos da história? Trazer personagens da história para ajudar os historiadores a compreender os fatos que aconteceram no nosso mundo. Kardec fazia isso, ele entrevistava pessoas que eram importantes na sua época. Eu me lembro até hoje de um personagem que era meio anônimo, que ele era um estudioso da aeronáutica, contestado Restos Mortais. Obrigado, Dudu, é esse mesmo. Tá, pesquise no YouTube, pessoal, que tem esse documentário lá, tá? E assistam, que é bem interessante. Os eventos históricos, de um modo geral, talvez não seja tão interessante, porque, a menos que você esteja interessado em estudar esse evento, mas acompanhe a forma como o diretor trabalhou com isso. Tá? Dudu colocou, olha que legal, coloca o link agora, aparece aqui o resumo. Tá ali, ó, o contestado Restos Mortais. O resgate mítico da chamada Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916. O sangrento episódio envolveu milhares de civis e militares e colocou o Paraná e Santa Catarina em disputa por questões territoriais. É claro que aqui não vai fazer comentários sobre o trabalho mediúnico que foi feito, porque, na verdade, né, aqui no Adoro Cinema, que é o site, traz apenas a sinopse do documentário. Mas quando nós assistimos, nós vemos ali a presença desses espíritos que viveram aquele conflito agora participando. Nós podemos fazer isso. Eventualmente nós temos, por exemplo, numa reunião mediúnica, a presença de pessoas que viveram na época da escravidão. Infelizmente ainda espíritos na condição de obsessores, espíritos sofrendo muito ainda pelos efeitos daquele evento. Mas imaginemos se nós chamássemos personagens importantes entre escravagistas e abolicionistas para ouvir deles o depoimento dos fatos da época. Olha que coisa deliciosa, linda seria, da gente conhecer a história ouvindo das próprias personagens o que aconteceu de fato. Então eu lembrava aqui que Kardec ele fez, então, numa das entrevistas, ele entrevistou um daqueles aventureiros que eram daqueles precursores da aeronáutica, né? Já pensou Zumbi, Andréa? Para falar sobre a visão daqueles que eram escravizados e lideraram essa rebelião, ouvir dele próprio a sua história.
Então, Kardec ele entrevistava aquele que era um aeronauta, e ele acabou, o avião dele, ou o aparelho que ele usava, o avião, né? Caiu ali no Canal da Mancha, e depois ele morreu como consequência de uma gripe, me parece, que ele pegou por causa do frio que estava fazendo na época, né? E aí, então, imaginemos, né, entrevistar Santos Dumont de novo, apesar de Santos Dumont já ter participado, né, ali do livro O Ícaro Redimido, né? Então, Santos Dumont já traz um pouco da sua história e tudo mais. Mas, enfim, a história, então, ela tem ali pontos de vista diferentes dependendo de quem conta. Então, por isso, nessa questão que nós colocamos, se do mundo espiritual a história é vista de um jeito diferente, o tempo e os fatos são os mesmos, porque não tem como mudar isso. Mas a visão moral dos eventos, heróis podem virar vilões, vilões podem virar heróis, vilões se confirmam como vilões e heróis podem se confirmar como heróis. Tudo é uma questão de entendimento sobre os bastidores, ou melhor, sobre a realidade daquilo que aconteceu. E não apenas estudarmos eventos. A história de Jesus, por exemplo, contado por quem participou lá, dá para ter uma ideia da mudança de visão que a gente ia ter do Novo Testamento? Enfim, essa questão então esse tema que nós vimos, a questão número 80 e número 81, com ainda muita coisa para a gente poder refletir sobre essas